São de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, consagramos o dia de hoje ao Senhor e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que haja uma liberação especial do Senhor sobre cada pessoa que está aqui. Que o Senhor toque, que o Senhor abençoe e que grandes coisas comecem a acontecer a partir dessa oração. Eu quero declarar, Pai, que novidade de vida está entrando no caminho dessa pessoa, as conexões certas. O Senhor está apresentando pontes de acesso para grandes milagres, para grandes coisas, Pai, na vida dessa pessoa. Quero declarar, Pai, que o dia de hoje será uma bênção. Será um dia onde coisas serão resolvidas. Tudo que estiver pendente, nós declaramos o nome de Jesus, será resolvido. Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família e reconhecemos a nossa dependência total e completa do Senhor. Doce Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Haja na nossa vida, tira de nós aquilo que não agrada ao Senhor e traga para a nossa vida aquilo que for da Tua vontade. Nos rendemos à vontade do Senhor, queremos ser obedientes à vontade do Senhor. E eu oro agora em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo é da saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, meu Deus, que entrou aqui nesse propósito, nessa oração, apresentando as suas razões a Deus, e orando, Senhor, por coisas que só o Senhor pode fazer. Eu apresento diante de Ti, Pai, a causa do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa e te peço Teu favor, Pai, Tua graça sendo liberada sobre ela. Senhor, nos prospere no dia de hoje e traga a salvação dentro da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua doce voz, sim, Senhor, e nos conduza. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Deus te abençoe, a ti e a todos da tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui nessa oração. O Senhor é um Deus de milagres e trouxe você nessa oração, onde certamente Ele vai operar um milagre na tua vida. E você que está entrando agora e que deseja receber uma palavra do Senhor, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você me acompanha pela TV Bandeirantes, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos acompanhe. Você vai viver o extraordinário a partir do momento que você tiver uma vida de oração. Deus me deu uma palavra. Todos nós queremos entrar em grandes coisas. Todos nós queremos viver um avanço divino na nossa vida. Em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, esse texto carrega um segredo espiritual, algo poderoso que Deus tem me mostrado e eu tenho falado sobre isso e você não tem ideia como essa palavra tem me feito orar mais. Exatamente, essa palavra tem me feito orar mais. Eu abri meus olhos para uma verdade extraordinária de Deus. O Espírito Santo fez com que isso saltasse nos meus olhos nesses últimos dias e eu tenho orado por isso. Olha o que está escrito em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Bíblia diz aqui que Deus é poderoso para fazer muito além, infinitamente mais do que eu pensei, do que eu programei. Esse Deus, ou seja, além das minhas orações, além do que eu estou buscando, além do que eu quero. Imagina, você pede a Deus uma coisa, Ele dá 10 vezes mais. Você pede a Deus uma oração, sabe, simples, uma oração pedindo coisas pequenas,
e Deus lhe dá coisas grandiosas. Você tinha uma ideia sobre determinada coisa que você orou a Deus e o Senhor superou essa sua ideia, trazendo algo infinitamente melhor, infinitamente bom. Eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus, que o nosso Deus é esse Deus que faz além, que faz mais. Ele fez isso na minha vida, muito mais do que eu tinha como sonho, como projeto, como vida. Deus fez mais. Deus pode fazer na sua vida também. Só que tem uma cláusula aqui, exatamente nesse contrato aqui de Efésios 3, tem uma cláusula e diz aqui: segundo o poder que em nós opera. Deus vai fazer além na minha vida se o poder que opera na minha vida for o poder de Deus e eu tiver poder de Deus na minha vida. Quando Jesus disse para os seus discípulos: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois daquele dia eles conseguiram fazer coisas extraordinárias. Esse poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. Agora, a minha intimidade com o Espírito Santo, a minha intimidade com as direções do Espírito Santo, com o que o Espírito Santo fala, vai verdadeiramente ditar o meu futuro. Então, olha o que Deus está falando para mim e para você. A intimidade que nós temos com Deus, com o Espírito Santo, é o que vai fazer verdadeiramente Deus cumprir promessas na nossa vida. Então, se eu quero que Deus faça além, eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso estar cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. A glória do Senhor descansando sobre uma vida insantificada vai esmagá-la. Agora, a glória do Senhor descansando sobre uma vida santificada a estabelecerá. O sol, ele tanto derrete a margarina, quanto ele endurece a argila. Ou seja, o sol é o mesmo, mas a superfície aonde vai receber esse calor, esse sol, que difere. A forma como eu estou recebendo Deus na minha vida é que vai ditar se vai ser uma coisa boa para mim ou se vai ser algo que vai me esmagar. Como assim? Mas Deus não esmaga ninguém. Muitas vezes, quando a glória de Deus vem, tudo aquilo que há de errado dentro de nós começa a vir para fora. E isso não é uma coisa ruim, mas Deus, Ele nos passa por um processo chamado processo do esmagamento, da pressão. A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, passou por esse processo, onde Ele teve que se render à vontade do Pai. Eu entendo que isso vai nos levar muitas vezes a uma entrega maior, a uma rendição maior, mas é isso que vai nos preparar para o nosso propósito. Então, às vezes você não quer estar num lugar, você não quer estar envolvido com certas coisas, e Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra o nosso ego, Deus quebra as nossas intenções. Quando você é submetido à glória de Deus, Ele vai mudando a sua vida de tal forma até você estar aonde Ele quer que você esteja. Quando a glória de Deus vem, ela vai produzir algo em você. Então, quando existe santificação, quando estamos andando alinhados com Deus, isso vai produzir algo bom. Mas se estivermos desalinhados com Deus, nós vamos ser esmagados e vamos ter que nos render a Deus. Então a glória de Deus vai manifestar tudo, certo? O bom e o ruim. Ela vai firmar aquilo que não está firme e vai tirar aquilo que não está bom, aquilo que não agrada a Deus. Deus fez um pacto conosco
para trabalhar além do alcance da minha vida de oração. Se eu tiver intimidade com o Espírito Santo, se eu ouvir o Espírito Santo na minha vida, se eu colocar a prioridade em Deus, no reino de Deus, então algo maravilhoso acontecerá. Deus fará toda a sua vontade na nossa vida e você viverá a glória de Deus. Você é bem-sucedido hoje com o Senhor, Deus transformou a tua vida, Deus fez coisas grandes na tua vida, então saiba que quando a glória de Deus tocou a tua vida, ela alinhou você ao propósito de Deus. É por isso que quanto mais fundo Deus vai dentro de mim, mais Ele pode ir além da minha vida de oração. Quanto mais fundo eu permito que Deus trabalhe dentro de mim, mais Deus vai fazer na minha vida, além da minha imaginação, além dos meus projetos, além dos planos mais elaborados. É por isso que nós não podemos trocar o favor de Deus pelo favor dos homens. Nós não podemos trocar a presença de Deus por uma vida vazia aqui nessa terra. Porque é a presença de Deus que vai fazer com que a melhor expressão daquilo que Deus criou venha a manifestar aqui nessa terra. E você venha a ser uma bênção, você venha a ter salvação na tua casa, você venha a ouvir a voz de Deus. Você foi desenhado para dar certo. Deus desenhou a mim e a você para dar certo. E é na glória de Deus que todos os ajustes acontecem. É na glória de Deus que os vícios acabam. É na glória de Deus que as mentiras acabam. É na glória de Deus que a maldade acaba. É na glória de Deus que a imoralidade acaba. É na glória de Deus que você para de ser um mau marido, que você para de ser uma má esposa. É na glória de Deus que você para de ser um mau gestor. É na glória de Deus que você passa a ser um bom administrador. Ou seja, a glória vai te transformar. A glória vai te transformar. É por isso que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque essa intimidade com o Espírito Santo vai gerar algo incrível na minha vida, que mudará a minha casa e que mudará o meu destino. E se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, faça 3 coisas. Obedeça a sua palavra. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E deixe Deus trabalhar em você, tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. E você vai começar a viver o novo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Quer viver o novo de Deus? Então caminhe sobre essa palavra. Diga assim comigo: doce Espírito Santo, toca na minha vida e trabalha na minha vida. Eu me rendo a Ti, faz o Teu querer. E olha, quando você faz essa oração, Ele vem e os ajustes acontecem. Amém? Faça essa oração, escreve aí nos comentários: Espírito Santo, vem e faça os teus ajustes. E não fique preocupado com tudo que vai começar a movimentar ao seu redor. Mas quando você faz essa oração, o Espírito Santo começa a movimentar as coisas da nossa vida que estavam desalinhadas, certo? Eu sempre digo, quer que as coisas sejam alinhadas na sua vida? Seja fiel ao Espírito Santo. Quando nós somos fiéis a Deus, a palavra do Senhor, fiéis ao Espírito Santo, há um poderoso alinhamento. Toda dificuldade vai embora da nossa vida, toda escassez vai embora, tudo aquilo que impedia o milagre é resolvido. Porque ao nos aproximarmos de Deus, não tem como as coisas permanecerem iguais. O Senhor está falando contigo, se aproxime dEle, se aproxime do Senhor, se aproxime do Senhor. Dê mais tempo ao Espírito Santo, dê mais tempo à palavra de Deus. Pare de ouvir, pessoas que estão atacando a outros, pessoas que fazem fofoca, pessoas que promovem divisões, pessoas que tudo que sabem fazer é falar mal dos outros e de tudo. Ei, você tem que se conectar a uma fonte, que é o Espírito Santo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui e já vou orar por você, porque hoje Deus vai fazer milagres. Amém? Deus vai fazer milagres. E há uma mulher aí
que se chama Clara. Deus está te visitando, Clara, e o Senhor está fazendo uma grande obra aí na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Receba aí como palavra do Senhor. Deus está gerando algo aí na tua vida. Amém? Deus está gerando algo que Ele falou com você, que iria fazer ainda na sua faculdade. Deus está trabalhando e isso vai acontecer na tua vida. Traga as promessas do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero dar o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: conheci suas lives no ano passado e este ano passei a assisti-las com mais frequência. Eu estava desolada, enfrentando depressão, perturbação na mente e sofrendo com dores na fascite plantar. Havia dias em que não conseguia nem andar. Além disso, meu braço direito também não estava bem. Eu sentia muitas dores. E esses dias o Senhor mencionou pessoas que estavam sentindo dores na planta do pé e no braço. Aguardei um tempo para ter certeza antes de compartilhar esse testemunho. Deus foi misericordioso comigo e me curou. O Senhor lançou uma palavra e eu fui curada. Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida e família. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Adriana. E vai operar também na tua vida muito mais se você se render ao Espírito Santo. Amém? Eu quero falar rapidamente para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Café com Jesus. Amém? Esse livro aqui é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, vai te abençoar muito. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu conto a experiência aqui que eu tive, onde a minha filha, a Thalita, ela caiu na piscina e eu tive um sonho antes disso acontecer. E eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos e nós precisamos aprender a interceder por aquilo que Deus nos mostra nos sonhos. E esse livro aqui, 22 formas que Deus usa para falar conosco, esse aqui é um dos livros que mais tem me impactado no sentido das revelações que Deus me deu. Deus falou coisas poderosas comigo aqui nesse livro. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Revelações que o Senhor me deu ao longo da minha caminhada, que me impactam até hoje, estão aqui dentro. Esse livro aqui vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é aluno ainda da minha academia, da Academia Kindle, o que é a Academia Kindle? É um treinamento para ensinar você a ouvir a voz de Deus, para ensinar você a caminhar com Jesus, para ensinar você a andar no profético e, claro, você vai ter uma vida muito mais intensa de oração, você vai ter um crescimento em todas as áreas. Experimenta fazer um ano dessa, posso dizer, dessa mentoria, desse treinamento que vai mudar a tua vida. Acesse meu site e seja um aluno da Academia Kindle. Inclusive, domingo agora nós vamos ter um grande evento dentro da Academia Kindle chamado Passando o Manto, onde nós vamos falar sobre os segredos da unção de Deus. Amém? Não perca. Entra em contato com o nosso pessoal e se você quiser estar presencial conosco também, se você for aluno da academia, você pode, tá bom? E domingo às 9 horas da manhã eu estarei na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo em especial, você vai descobrir o seu propósito. Amém? Você vai saber os caminhos do seu propósito, o que Deus está falando sobre o propósito que Ele tem na tua vida. Domingo, 9 da manhã. Anota aí na tua agenda. Tá bom? Já compartilhou essa oração? Ainda não? Por quê? Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, certo? Porque Deus está fazendo algo tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está com uma alergia no rosto. Está me ouvindo aí? Jesus Cristo é da saúde agora. Há uma pessoa também de sobrenome Chagas, que está me ouvindo nesse momento e que precisa de um milagre do Senhor, de uma porta aberta. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você. O Senhor fará muito mais do que você pensa. Ele não vai abrir apenas essa porta. Ele vai abrir a porta para você. Em nome de Jesus. Amém? E o Senhor também me fala de uma pessoa, sabe, ela sente dores no peito aqui. Muitas dores, parece que estão cravando coisas no peito dela. E ela sente um incômodo muito grande. E ela fica irritada. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora. Jesus Cristo te dá saúde. Seja liberto agora. Eu quero dizer para você que está buscando, sabe, um grande avanço, que o mês de março é um mês marcado por mudanças que vão acontecer na tua empresa, nos teus negócios. Fique tranquilo, porque o Senhor está abrindo o caminho para você. O Senhor está abrindo o caminho e você se surpreenderá com o que Deus irá fazer. Amém? Eu quero agora, nesse momento, orar por você, te abençoar, a você e a toda a sua casa, no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreve aí: Senhor, faça em mim a tua obra. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o Deus da nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a andar na glória de Deus, a andar em santificação. Nós rendemos a nossa vida a Ti e te pedimos, libera da Tua glória sobre as nossas vidas. Queremos ser cheios da Tua presença. Endireita tudo aquilo que estiver torto em nós e faça a Tua obra, Senhor. Nos arrependemos de tudo aquilo, Senhor, que tem saído fora da Tua direção e te pedimos, ajuda-nos a andar na Tua vontade. Queremos o Espírito Santo nos guiando, nos mentoreando, nos dirigindo, nos aconselhando, sendo nosso conselheiro, nosso consolador. E que a presença do Espírito Santo venha sobre todo aquele que perdeu um ente querido, sobre todo aquele que está triste, ou desanimado, ou depressivo. Que a presença do Espírito Santo, a glória dele, toque tua vida agora. Toque os Espíritos Santo com teu poder e que dentro dessa casa haja um mover de Deus. Eu oro por essa casa que está pedindo, vem Espírito Santo. Essa pessoa que está pedindo, vem Espírito Santo. Senhor, encha do teu poder. Toque com a tua graça. Eu oro também para que pessoas recebam batismo no Espírito Santo. Eu oro para que pessoas recebam um enchimento de Deus na vida delas e que toda angústia vá embora, toda tristeza vá embora, toda dor na alma vá embora em nome de Jesus. E eu oro também para que toda enfermidade, câncer, alergia, dores de cabeça, aflição, infecções, inflamações, dores nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. Oro por todas as dores que essa pessoa sente no peito e no estômago e declaro saúde sobre ela. E também oro por toda mulher que não consegue engravidar, mas está pedindo ao Senhor a sua bênção. Senhor, libera o teu milagre sobre a vida deste homem e desta mulher. E eu quero declarar: o Deus que faz além, o Deus que faz mais, já entrou com milagre nessa vida. Eu apresento diante de Deus os pedidos de oração de todas as pessoas que estão aqui nessa oração. E eu te peço, Pai, abre os céus e opera milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Hoje, coisas estarão voltando para o lugar. Hoje tudo estará completo. No nome de Jesus, eu quero declarar respostas divinas chegando na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você crê que hoje vai ser um dia que você vai ter respostas divinas na tua vida, compartilhe essa oração agora com 7 pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa.
Até mais, até nós. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, prosperidade, avanço, crescimento, justiça total de Deus. Que tudo aquilo que estiver parado, sejam processos, seja documentos, seja o que for, até mesmo injustiça nas portas, que seja visitada agora pela justiça do nosso Deus. Uma justiça total na tua vida, em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos salvação em toda a tua casa. Que todos, dentro do teu lar, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que eles conheçam a Cristo, que eles conheçam o Evangelho, que eles sejam cheios da presença de Jesus. Que dentro da tua casa haja amor em abundância, haja alegria em abundância, que dentro da tua casa haja provisões necessárias, não só para você viver, mas também para você abençoar. Eu oro em nome de Jesus e declaro também saúde a todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, que haja cura, cura total e cura completa. Meu Deus, livra eles do mal, livra eles da cilada de Satanás, do engano das trevas, de todo tipo de projeto do inimigo, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária e obras de inveja contra essa empresa, contra a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para os teus filhos, dá graça para a vida deles, dá graça, dá favor para a vida deles, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, afasta toda pessoa, Senhor, que estiver trazendo atrapalhos para essa vida, que está trazendo confusão, pessoas enviadas pelo inimigo, afasta e conecta ela às pessoas certas. Apresenta para ela, Jesus, os teus amigos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Também oramos por céus abertos, oramos para que o Senhor renove nossas forças, renove nosso ânimo, oramos para que o Senhor nos fortaleça, porque no Senhor somos fortes. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, colocamos essa semana diante de Ti, consagrando cada dia dessa semana, cada hora, cada segundo dessa semana, consagrando cada milímetro da nossa vida a Ti, te pedindo, Senhor, guarda-nos na entrada e na saída, guarda-nos em nossas decisões, nos dê sabedoria especial para vencermos também os nossos desafios e vencermos aquilo que se coloca no nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, Pai, venceremos, conquistaremos debaixo da presença do nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte. Não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor e da força do seu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui. Estamos ao vivo, exatamente ao vivo, em pleno domingo, porque cremos no poder da oração. Cremos no poder de Jesus Cristo. Você que está aqui junto comigo, que se desafiou inclusive para colocar o seu relógio para despertar, para estar aqui no domingo, eu quero dizer para você que a sua busca, a sua entrega não é em vão. A sua busca e a sua entrega não é em vão. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes está muito fácil para a gente buscar, porque a gente busca só quando dá. Mas quando nós
entregamos a Deus o nosso tempo, entregamos a Deus mais da nossa vida, os resultados dessa entrega, os resultados de fazer mais, de fazer além da sua zona de conforto, eles são poderosos, eles são duradouros. Por isso eu agradeço a Deus de que cada um de vocês que ora aqui junto conosco está aprendendo a colocar Deus na frente da vida de vocês. Você vai ver, escuta isso que eu estou te dizendo, você vai ver no seu caminho, você que está orando mais, está se entregando mais, você vai ver a glória de Deus aí. Amém? E quando eu estava aqui começando a oração, senti uma dor bem aqui nessa região da palma da mão, sabe? Uma dor forte aqui. Seja você quem for, que está com dores na sua mão, ou que está com algum tipo de problema aqui, não sei se machucou, se fraturou, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Receba aí em nome de Jesus, cura, milagre sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi. O testemunho é do Júlio e ele escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero compartilhar o testemunho de uma amiga chamada Vera. Desde 72, ela sofria com inflamações nos ouvidos, estava em tratamento, mas sem resultados. Durante a campanha da Carta para Deus, o Senhor revelou e orou e ela tomou posse e foi curada. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida e seu ministério. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu achei muito bonito o testemunho de uma mulher. Ela fez vários exames, havia feito vários tratamentos e continuava com zumbido no ouvido. Sabe, tem muita gente que tem esse tal de zumbido no ouvido. E ela, sabe, buscando tratamento aqui, buscando tratamento ali. Aí ela recebe um compartilhamento de uma oração e bem, sabe, no momento que ela clicou para ouvir a oração, eu estava na oração final. E o Senhor me mostrou isso, um zumbido no ouvido na hora da oração. Aí ela parou ali, orou comigo. Quando terminou a oração, ela foi fazer as coisas dela. Antes de dormir, ela reparou que não estava mais com aquele zumbido no ouvido. Dormiu. No outro dia, não teve mais aquele zumbido. No outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Está curada. Já fazem alguns meses que ela, sabe, está completamente curada. Jesus cura. Jesus cura. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Jesus cura. Amém? É nisso que eu acredito. Ele cura. Nós não curamos ninguém, mas Ele sim. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo todo santo dia. Ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com uma transferência. Como assim? Experiência com transferência. O batismo no Espírito Santo, você é cheio de Deus naquele dia e você recebe algo que é chamado de batismo no Espírito Santo. E nesse batismo no Espírito Santo, você recebe um dom. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo recebe esse dom, que se chama o dom de línguas estranhas. Podem falar o que quiserem, que isso é invencionice, que isso é não sei o que. Não, isso é um dom. É o dom de línguas estranhas. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não tinha curso teológico, não tinha conhecimento, sabe, de nada. Vim
vim do mundo, então não fui criado dentro de uma igreja evangélica, mas com 15 anos de idade eu tive essa experiência. Eu acredito no dom de línguas. Inclusive, para você que quer ser batizado no Espírito Santo, essa experiência, ela não é uma experiência, sabe, que é só para um grupo de pessoas. Não, é para você também. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Agora, mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, aliás, que ela seja batizada no Espírito Santo, que ela fale línguas estranhas, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo. Tem muita gente, sabe, que ora em línguas, mas não está cheio de Deus. Por que que não está cheio de Deus? Porque o dom que ela recebeu vai fluir, independente dela estar alinhada com Deus ou se ela estiver em pecado. Vai fluir porque é um dom. O dom flui. É isso que eu quero que você entenda. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que, sabe, ela transborda Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama servir as pessoas, ela ama orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está sempre alinhando a sua vida com Deus, com a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala mal dos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está alinhada com o céu. É uma pessoa que ouve a Deus. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e transbordar de várias maneiras, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. E existem 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, crer em Jesus Cristo e aceitar a salvação, pois o Espírito Santo, ele é dado a quem crê. Então, não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Jesus tem que ser o Senhor, o Salvador da vida dela. Isso não tem negociação. Então Jesus precisa ser o Senhor da vida dela. E para Jesus ser o Senhor da nossa vida, tem que haver a entrega da nossa vida a Cristo. Segundo, pedir a Deus com fé para ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus dá generosamente quando você pede: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Moisés disse assim, no dia que o povo tinha aborrecido muito a Deus, e Deus disse assim: Moisés, sai da frente desse povo, porque eu não aguento mais esse povo. E o Senhor disse para ele: eu vou fazer através de ti eu vou fazer uma grande obra. E Moisés disse: não, Senhor, o que vão falar do Senhor? E o Senhor disse: tá bom, então vou enviar meu anjo para caminhar com vocês. E Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E quando eu vejo isso, eu sei que a presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Sabe, subir no púlpito e falar coisas bonitas é uma coisa. Agora, subir no púlpito cheio da presença de Deus é outra, bem diferente. Eu não quero me arriscar a subir no púlpito ou entrar aqui na oração e não estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E entenda, eu não quero ser cheio da presença de Deus apenas para estar publicamente com as pessoas. Eu quero estar cheio de Deus até quando eu estou assinando um contrato, até quando eu estou cuidando dos meus negócios. Eu quero ser cheio da presença de Deus quando eu estiver numa reunião com qualquer pessoa aqui dessa terra. Eu quero estar cheio do Espírito Santo quando eu estou com a minha família em casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver numa roda de amigos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo na rua. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estou lá gravando, dentro do estúdio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo num restaurante. Eu quero ser cheio do Espírito Santo aonde eu estiver. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida. Então, nós temos que pedir a Deus. Terceiro, busque uma vida santa
removendo pecados, mágoas e falta de perdão. Isso é essencial para a nossa vida. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que estar sempre nos rendendo a uma vida santa, porque Jesus disse que aquele que o ama iria guardar também os seus mandamentos. Está escrito também em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu também sou santo. Então a pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma vida de santidade, ela precisa abandonar a mentira, ela precisa abandonar o ódio, ela precisa abandonar a raiva, ela precisa abandonar, a maledicência, ela precisa abandonar a imoralidade, ela precisa abandonar as mentiras, ela precisa abandonar essas coisas, ela tem que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que seja uma vida entregue a Deus. Aí você talvez diga assim, porque algumas pessoas se ofendem quando a gente fala de viver uma vida santa, porque elas dizem, isso é impossível de viver, isso só alguns conseguem viver, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. Eu concordo com você, eu não sou perfeito, não tem ninguém nessa terra que seja perfeito. Nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, mas isso não nos isenta de procurar agradar a Deus. Isso não nos isenta de fazer a vontade de Deus, de procurar largar os erros, as sujeiras. Sabe, porque, gente, o mundo está sujo. E se a gente não se cuidar, a gente acaba se sujando também. É por isso que nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo, para o Espírito Santo lavar nossa vida, para o Espírito Santo nos purificar, para o Espírito Santo nos libertar de maus pensamentos, nos libertar de atitudes erradas, nojentas, tóxicas. A quinta coisa a quarta coisa é orar e esperar com fé a manifestação do Espírito Santo. E volto a dizer, isso pode incluir a manifestação do Espírito Santo em línguas estranhas, que é o dom de línguas. Eu ontem respondi uma pessoa que me perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, por que ela não conseguia. Eu disse para ela que é necessário buscar e estar em ambientes onde as pessoas busquem mais de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes num culto, eu vejo isso, tem o momento da palavra, tem o momento do louvor, tem as orações que são feitas, mas não tem aquele momento de busca. Sabe, aquele momento onde a pessoa busca Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Eu acredito que toda igreja tem que ter esse momento, sabe, o momento de buscar o batismo do Espírito Santo, o momento de buscar mais a presença de Deus, porque é a presença do Espírito Santo que vai energizar o nosso espírito, é a presença do Espírito Santo que vai nos fortalecer. E você sabe, gente, esse mundo que a gente vive não está de brincadeira, sabe, esse mundo que a gente vive quer nos bater de uma maneira, sabe, a nos calar, quer nos bater de várias maneiras para que a gente viva entristecido. Então é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fortalecer para os bons momentos e para os momentos maus também. E entenda, eu não estou falando isso para quem vive dentro de uma igreja, estou falando isso para todos. O médico tem que ser cheio do Espírito Santo, né? O deputado que serve a Deus tem que ser cheio do Espírito Santo, o empresário que tem muitos funcionários tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não importa, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. A quinta coisa que nós precisamos para sermos cheios do Espírito Santo é ter um devocional. Você sabe, eu estou sempre falando dos meus livros, não é? Porque esse como é que eu posso dizer? É o trabalho também que Deus me deu, falar dos meus livros, certo? Eu não sou sustentado por uma igreja, então eu tenho livros, eu tenho várias coisas, porque hoje, enfim, temos N responsabilidades. E eu sempre digo para as pessoas, antes de você ler os meus livros, pega a Bíblia, lê a Bíblia e depois você pega os livros,
Por que eu digo isso para as pessoas? Porque os meus livros podem conter erros, porque foram escritos por uma pessoa humana. Agora, a palavra de Deus não tem erro nenhum. Você pode acreditar nela. E um detalhe, a palavra é 100% comida espiritual. 100% comida espiritual. Então você tem que ter um devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Sexta coisa, jejuar e se afastar das más influências. Gente, eu tenho falado muito de jejum nesses dias, inclusive o propósito que eu vou começar amanhã, vai ser um propósito de jejum, porque Deus tem me tocado muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, certo? E precisamos buscar Deus, e o jejum é um meio, sabe, de você se aproximar de Deus, através da oração e do jejum, são duas coisas. Eu não sei se você ouviu a minha live que eu ministrei ontem, mas eu falei que o jejum é como um segundo motor, né? A oração é um motor e o jejum é como um segundo motor. É por isso que eu acredito que nós precisamos jejuar e se afastar das más influências. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a internet está cheio de pessoas boas e de pessoas que você tem que ter cuidado ao ouvi-las. Por quê? Porque às vezes elas vão, de alguma maneira, colocar dúvida na sua fé, elas vão lhe desanimar, lhe entristecer, porque elas vão falar só de assuntos negativos. E eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de gente hoje que fica falando mal dos outros para tentar crescer à custa dos outros, tem muito. E nós precisamos ter discernimento, porque não é tudo que se ouve que é verdade. Eu acredito que antes de você falar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa. É impossível falar de você se eu não te conheço. Às vezes eu te conheço só de ouvir falar. Mas quando eu conheço você pessoalmente, muda completamente a minha perspectiva de você. Então nós temos que, sabe, tem coisas que é falado que não é verdade. Mas você só vai saber que não é verdade se você confirmar se aproximando daquela pessoa. Cuidado para não contaminar o teu coração. E a última coisa é estar aberto e disposto a receber o Espírito Santo com mais ousadia e sem medo, confiando nas promessas do Senhor para a sua vida. Então, meu conselho para você que quer uma vida mais próxima do Espírito Santo é se entregue a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai fazer diferença em toda a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91. Quero também falar para você da nossa campanha de oração, nosso propósito, né? Que vamos começar amanhã. Olha só, é a oração da vida extraordinária. Aqui vão ser 21 dias. Você vai marcando aqui. E tem 7 áreas: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. 21 dias. Eu estarei orando, profetizando, apresentando diante de Deus às 6 da manhã às 18 horas. Vai começar amanhã esse propósito. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius7.com.br. É gratuito para você baixar, tá? E eu não consegui baixar, o que eu faço? Pega uma folha em branco e faz as 7 áreas, certo? As 7 áreas que estão aqui, e vamos apresentar diante de Deus por 21 dias. Aí um detalhe, nesses 21 dias procure estar ao vivo comigo. Eu vou diminuir o tempo da oração para 15 minutos, para que todos possam estar do início ao fim das orações comigo. E se tiver um dia que eu não conseguir, que eu me atrasar ou que eu entrar no trabalho, daí ora depois, tá? Não tem problema. Mas sempre que você puder, você vai entrar ao vivo comigo, em nome de Jesus, certo? Eu vou convidar você a participar desse propósito. É o que Deus colocou no meu coração. E eu estarei em jejum. Se você quiser entrar em jejum comigo, você entra. Se você não puder, só ora. Mas eu estarei os 21 dias em propósito de jejum. Eu vou ter que alternar os meus jejuns, porque eu preciso de energia, enfim, né? Mas eu sempre vou tirar uma refeição, ou vou tirar um café, ou vou tirar uma coisa que eu gosto muito. É o meu propósito de jejum. Eu vou estar os 21 dias aqui, batendo, sabe? Porque eu creio numa vida extraordinária por meio de Jesus.
certo? Então convido você a participar, vai começar amanhã às 6 e 7 da manhã e você é nosso convidado. Você pode baixar gratuitamente ou, se não conseguir baixar, né, que se você baixar, depois você pode colocar aí no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, tá? Essa planilha aqui da vida extraordinária. Muito bem, eu quero agora orar por você, quero te abençoar. Hoje eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, certo? Estarei ministrando inclusive no final do culto sobre pessoas doentes fisicamente e emocionalmente. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Eu não curo ninguém, nem uma dor de cabeça, mas Jesus cura. E eu estarei fazendo essa oração especial hoje por doentes físicos e pessoas que estão doentes dentro da alma, nas emoções. Eu convido você a estar junto comigo, certo? Hoje, inclusive, vou ministrar uma palavra muito poderosa. Hoje, tanto você que vai escutar online, quanto você que vai estar no presencial, vai valer a pena. Pode ter certeza. Amém? Salmos 91. Eu tenho que me hidratar, tomar um pouco mais de água. Ultimamente é uma ordem para mim. Salmos 91, deixa eu declarar, diz assim: e você que está aí ao vivo comigo, eu quero pedir que você compartilhe não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para o Luiz. O Senhor está curando teus pulmões. O Senhor está operando um milagre no teu pulmão agora. Seja tocado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para Solange. Solange, o Senhor te visita nessa hora. E sabe o que o Senhor me mostra, Solange? O Senhor me mostra uma restituição que vai acontecer na tua vida. Uma restituição de algo que foi perdido de forma injusta. O Senhor vai trazer uma restituição na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa ou num lugar que o número 1000 faz parte do logo dessa empresa. Deus está visitando, destravando contratos, abençoando você nesse lugar, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, e também quero liberar uma palavra para o Dr. Roberto. O Senhor te visita nessa hora, Roberto, e o Senhor está tirando coisas que estavam, tirando a tua paz. Eu não sei se era um processo que você estava, ou se é algo que você estava, isso estava lhe incomodando. O Senhor está te dando vitória e você vai ver movimentações disso nos próximos dias, em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Tem muita gente com dores nos braços aqui, ombros, braços. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, cada pessoa, meu Pai, que está sendo visitada pelo Teu poder, que está sendo tocada pela Tua graça. Senhor, que neste momento ela receba um toque sobrenatural do Senhor, que ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo tipo de infecção, de alergias, de câncer, de feridas,
todo tipo de problemas no sangue, na pressão. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus. Jesus, é Tu que cura. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres. Senhor, aquele que crê, aquele que está invocando o nome de Jesus agora, eu declaro saúde sobre a tua vida, que haja saúde sobre você. Senhor, nós oramos também para que todo o mal que avança contra a nossa vida, que por 7 caminhos bata em retirada. Eu oro quebrando completamente todo tipo de ataque das trevas contra a nossa vida, contra a nossa casa. E declaramos, Pai, que estamos protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cremos que estamos guardados de todos os lados pelo Senhor. Tu és fiel, Tu és poderoso. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade e abre portas, Pai. Eu oro para que portas se abram, eu oro para que milagres sejam liberados e oro também para que a justiça divina se manifeste em favor dessa vida, em favor da sua casa, em favor dos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Que todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa não prevaleça, mas que o Senhor dê força para ela, que o Senhor dê coragem para ela, que o Senhor dê um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, abençoe sua semana. Eu apresento diante de Ti cada oração que está sendo colocada aqui nos comentários, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, cada pai que ora pelos filhos, cada mãe que está orando pelos filhos, cada esposa que está orando pelo seu marido. Senhor, visita com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. O Senhor te visite. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã, eu espero você ou no presencial ou no online. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais.